Bom, dando continuidade, vamos lá para a página 10. Pessoal, esse mapa aqui já é um mapa conhecido por mim, é um mapa que eu já trabalho há alguns anos e eu gosto muito dele. Ele é um mapa, pessoal, que mostra os estados brasileiros e dentro de cada estado você vê aí que tem a imagem de vários produtos agrícolas. Então, são os principais produtos agrícolas que os estados produzem, tá? Tanto que o mapa chama-se Brasil Principais Produtos Agrícolas. Vamos dar atenção para o nosso estado, que é o Minas Gerais, que aqui está representado por MG. Engraçado que na hora que eu vi, eu lembrei, eu imaginei vocês lá na sala. O que é AM? O que é RR? O que é RS? Numa aula passada, quando a gente estava em aula, que a gente trabalhou o mapa do Brasil, vocês ficaram me perguntando isso. Hoje vocês vão perguntar pro papai e com a mamãe, tá? Porque hoje eu não estou presente para responder para vocês, tá bom? Bom, galerinha, então vamos falar um pouquinho sobre mapa. Antes da gente falar especificamente sobre esse mapa, eu quero que vocês observem que todo mapa tem certos elementos e a apostila trouxe aqui pra gente discriminando cada um desses elementos. Então eu vou falar, antes de eu falar sobre esse mapa, eu vou falar sobre as características de um mapa, que todo mapa tem que ter essas características. Então eu vou começar, pessoal, pelo título. Todo mapa tem que ter título. E a primeira coisa que a gente deve olhar quando a gente vê um mapa é o título dele. A gente faz errado. A gente vai direto lá no mapa. Primeira coisa é olhar o título, tá? Porque o título, ele vai informar qual que é o tema do mapa. Então, quando eu leio o título, eu já sei sobre o que o mapa vai falar. Então, esse mapa, eu já falei, vou falar novamente, chama-se Brasil Principais Produtos Agrícolas. Então, só de ler o título, eu já sei que esse mapa vai ter os principais produtos que se produzem aqui no Brasil por estado. Então, você olha aí, cada estado, ele produz alguns tipos de alimentos ou produtos, né? Bom, então a primeira informação que a gente tem sempre que ler no mapa é o título. Bom, junto com o título nós temos também a legenda. Olha a legenda aí, é isso tudo que está na lateral direita. Então, o limite, ele é formado... Desculpa, olha eu falando limite. A legenda, ela é formada, pessoal, por símbolos que nos ajudam a identificar e ler um mapa. No nosso caso aqui, pessoal, o que a gente tem de legenda? A gente tem os símbolos dos produtos, né? E falando que são, né? Então, por exemplo, o primeiro produto que a gente tem aí é um abacaxi. Aí na frente está identificando abacaxi. Depois nós temos o açaí, o algodão, arroz, banana, café, cana-de-açúcar. São muitos para eu ler. E junto com eles tem mais duas informações na legenda, que é o tal do limite internacional e do limite estadual. Se vocês observarem, o limite internacional é uma linha mais grossa. Então, tudo que está de cinza no mapa quer dizer que são outros países. Então, quando está separando por essas linhas mais escuras, significa aí que são outros países. Então, limite internacional seria separando o Brasil desses outros países, tá? Então, vocês observam, é só ver o que tá de branco é o Brasil, o que tá de mais escurinho aí são os outros países, e tem uma linha mais grossa separando o Brasil desses outros países. Isso seria a nossa linha internacional. E também tem uma linha mais fina, que é a linha estadual, que é a linha separando os estados, tá? Então, na nossa legenda, a gente tem esses dois limites, o limite internacional, que separa países, e a gente tem também os limites estaduais, que separam os estados. São essas linhas, pessoal, que dá pra gente ver que separa um lugar do outro. Então, a legenda, ela traz essas informações. Olha o que está escrito aqui na apostila. A legenda informa por meio de símbolos, por meio de desenhos, os dados apresentados. A leitura de uma legenda, pessoal,
ela vai ajudar a gente a entender um mapa. Se a gente não lê a legenda, muito dificilmente a gente vai entender o mapa. Então, a primeira coisa que a gente faz, lê o título, porque o título vai trazer informação sobre o mapa, o tema, né, informação. Depois a gente vai para a legenda, vai observar com muita calma a legenda. Depois que a gente observar a legenda, pessoal, a gente tem umas outras informações. Então, primeiro, eu gosto de ler, depois que eu leio o título e depois que eu leio a legenda, eu gosto de ler a fonte. A fonte é sempre o textinho que está embaixo do mapa e a fonte vai falar de onde que esse mapa saiu. De onde, quem criou esse mapa? Quem desenhou esse mapa? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, a nossa fonte é o IBGE. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele é responsável por mapear o Brasil. É função do IBGE mapear, conhecer sobre as pessoas, conhecer sobre a economia. Então, quando você lê que a fonte é o IBGE, você já fala, opa, não é fake news, é uma fonte confiável. Então, a fonte, ela fala pra gente de onde o mapa foi tirado. Então, eu li lá o título para saber o tema do mapa, eu li a legenda para ver os símbolos que estão no mapa e entendê-los. Aí eu li a fonte para saber se é uma fonte ou não confiável. Se a fonte tivesse sido escrita assim, Acácia, opa, não seria uma fonte confiável? Porque será que a Acácia tem conhecimento suficiente para fazer um mapa do Brasil e representar os principais produtos agrícolas? Não, a Cássia não tem um conhecimento suficiente para isso. Por isso que ela precisa olhar um mapa do IBGE, tá joia? Então, a fonte é de onde o mapa foi tirado. E aí, pessoal, a gente tem... Eu vou pular aqui a escala, que eu quero falar por último. A gente tem a orientação. No ano passado, quando eu dei esse mapa, eu já tinha ensinado os pontos cardeais para os meninos. Eu já tinha ensinado os meninos a se localizarem usando os pontos cardeais. Então, eu não sei se vocês já estudaram, mas aqui, esses pontos cardeais, representado por essa rosa do vento, ele vai indicar as 4 direções: norte, sul, leste e oeste. Então, vocês olham, é como se vocês pegassem essa rosa, colocassem no meio do mapa, para vocês localizarem os estados que estão a norte, os estados que estão a sul, os estados que estão a leste e os estados que estão a oeste. Eu vou esperar a gente voltar para a escola para eu saber se vocês aprenderam ou não fazer isso, porque eu vou ensinar vocês os pontos cardeais olhando aqui em Campos Gerais. Então a gente vai descobrir onde que o sol nasce para descobrir o leste, aí a gente vai abrir o outro braço para descobrir o oeste, na nossa frente sempre o norte, nas nossas costas sempre o sul, mas isso daí depois eu quero descobrir se vocês sabem ou não fazer, tá? Isso aqui é entender, se orientar de acordo com a rosa dos ventos, tá bom? E o último é a escala. Pessoal, o que é uma escala? A escala é para a gente descobrir quantas vezes um mapa foi diminuído. Porque vocês sabem que o Brasil não é do tamanho desse mapa aqui. Esse mapa ele foi reduzido. Então, a escala nos fornece a seguinte informação: olha, esse mapa foi diminuído, foi reduzido tantas vezes. Vocês sabiam que eu ensino isso lá no 7º ano? Eu ensino a fazer redução de mapa usando essa escala. Então, hoje, pessoal, vocês são muito pequenos, eu não tenho como ensiná-los, porque são números muito grandes, são contas mais complexas. Mas o que vocês têm que entender sobre escala? Vocês têm que entender isso, que a escala, esse número que representa a escala, ele vai representar quantas vezes um mapa foi diminuído do seu tamanho verdadeiro, do seu tamanho original. Então, todo mapa vai ter sempre essas 5 informações: título, legenda, fonte, escala e orientação. Título,
ele vai falar o tema do mapa. A legenda são os símbolos que vão nos ajudar a ler o mapa. A fonte, para a gente saber de onde que esse mapa foi tirado. A escala, quantas vezes o mapa foi diminuído do seu tamanho real. Então, isso daqui a gente fala que ele está em escala pequena. E a última orientação para a gente entender qual é a posição de cada lugar. Então, se a gente tira essa rosa do vento, rosa dos ventos. Rosa dos ventos é o nome desse desenhinho aí, tá? Ele parece uma rosinha. Coloca no meio do mapa, a gente consegue entender que os lugares estão a norte, a sul, a leste e oeste. Essa orientação, se vocês não souberem fazer, quando a gente voltar na escola, eu uso o corpinho de vocês para ensinar vocês lá na escola, tá? Eu tenho uma técnica bem legal para ensinar a trabalhar com os pontos cardeais, tá bom? Depois vocês me contam se vocês sabem ou não. Eu vou perguntar para a Raniele se isso é conteúdo de segundo ano, tá? Mas, de qualquer forma, temos que saber essas 5 coisas sobre um mapa. Então, eu quero o seguinte, pessoal. Com muita paciência, eu quero que vocês leiam o mapa. A gente lê mapa. Então, vocês vão observar os estados, vão observar os produtos que são produzidos nesses estados, vão observar quais são os estados que são mais agrícolas, quais estados são menos agrícolas. Tem estados aqui que são menos agrícolas. Eu quero que vocês pensem por que será que eles são menos agrícolas? Por que será que se produz menos lá no Amazonas? Amazonas AM. Por que será que se produz tão pouco no Acre, que está ali perto do Amazonas, o AC? Será que tem algum motivo de quase não ter produtos agrícolas nesses 2 estados? E observem que, olha, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, olha quantos produtos se produzem aqui, tá? Então, eu quero que vocês façam uma leitura da legenda, do título, das demais informações sobre o mapa, para eu entrar no próximo vídeo fazendo as atividades dele. Tá joia? Até logo!